Série Reis, resumo semanal do dia 3 a 7 de julho, a última batalha de Urias. Qual final merece Urias? Será que Batseba realmente se arrependeu de seu pecado? Por que Davi pecou tanto na época de Batseba? A razão é muito forte. Como Urias morreu e Davi realmente é o culpado? Quando estreia a 8ª temporada da série Reis, a consequência? Quais os grandes destaques do resumo da semana do dia 3 a 7 de julho na série Reis? Saiba de todas as respostas e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Já estamos de volta! Primeiro você saberá do novo resumo da semana e depois as explicações inéditas. Urias volta para o campo de batalha. No capítulo 194 de segunda-feira, 3 de julho, Agide vai até a casa de Urias e confronta Batseba sobre a pulseira dela no quarto do rei. Mefibosete se apresenta ao rei Davi. O filho de Jonatas é surpreendido pela boa atitude de Davi. O rei Davi anuncia que Mefibosete sentará à sua mesa como príncipe e devolve todas as terras de Saul. Davi dá um banquete de boas-vindas para Mefibosete. Joabe, mesmo sem entender a ordem de Davi, resolve colocar Urias na linha de frente num combate contra os amonitas. Urias acaba morrendo tragicamente. Daqui a pouco, novas explicações sobre a morte trágica de Urias e o remorso de Batseba. E se Davi é realmente culpado do destino trágico de Urias. Daqui a pouco, novas revelações após o resumo semanal. No capítulo de terça-feira, 4 de julho, um mensageiro chega ao palácio e anuncia a morte de Urias ao rei Davi. Benaia, chefe da guarda real, estranha a reação de Davi diante da má notícia do mensageiro de Joabe. Cisa pede ajuda ao profeta Natã, mas se nega a contar sobre o crime do rei Davi. Agide confronta Davi, que surta sobre a verdade escondida. Mefibosete fica em choque ao ver Ziba novamente no palácio. No capítulo de quarta-feira, 5 de julho, Batseba sofre muito e se sente culpada pela morte trágica do marido. Durante uma visita solidária, a viúva de Urias, Sama e Arrava são maltratados e expulsos por Aitofel. Com o objetivo de estar perto do filho, Davi propõe casamento a Batseba, que fica surpresa. No capítulo de quinta-feira, 6 de julho, mesmo diante da grande chance de vencer os amonitas, Joabe resolve esperar pelo rei Davi. Damares fica surpresa ao encontrar Mefibosete no palácio. As esposas de Davi ficam revoltadas ao descobrir que o rei e Batseba se casaram após a morte de Urias. No capítulo de sexta-feira, 7 de julho, o rei Hanum descobre que Acima, a irmã de Zeleque, é informante dos israelitas. Zeleque e os demais soldados se espantam ao ouvir de Davi que ele irá escravizar os amonitas. Davi se espanta quando Batseba, agora sua esposa, questiona como Urias morreu. Qual o final merece Urias? Vamos explicar aqui dois tipos de finais que poderiam acontecer na vida de Urias na última batalha do soldado contra os amonitas. Um detalhe importante aqui citar, a série Reis segue as passagens bíblicas corretamente até aqui. A parte ficção é para causar os acontecimentos bíblicos. Mas por que a série tem tantas cenas trágicas? Entenda que as histórias bíblicas não é nenhum conto de fadas. A série bíblica Reis é uma realidade humana. Estou explicando sobre essa polêmica porque Urias vai morrer e questões serão levantadas. Urias é um cidadão daquele que não merecia uma esposa como Batseba.
Batseba, por outro lado, não amava Urias e acabou casando à forças por insistência de Aitofel. Urias merecia uma esposa ideal para sua pessoa. Um homem que comprou uma vinha e preparou um belo quarto para o futuro filho não merecia uma Batseba da vida. O final merecido de Urias seria ele se casar com uma esposa ideal e temente a Deus. Mas o final trágico de Urias está escrito na Bíblia, e esse é o primeiro final de Urias. O segundo final de Urias seria ele se casar com outra mulher, mais temente a Deus e que amasse ele. Será que Batseba realmente se arrependeu de seu pecado? Ao perceber o que Urias preparou para ela, uma vinha e uma casa no campo, Batseba caiu no remorso e ficou com pena do marido ou dela. Batseba, após o pecado cometido com Davi, ficou choramingando por causa de seus erros. A neta de Aitofel chora de remorso e ainda tem a rejeição de Davi e Mispá, que também traiu o marido. Coitado do Joabe. Batseba, por enquanto, não se arrependeu com a volta de Urias, mas ela deixou o remorso invadir a sua alma. Entenda que existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Batseba errou e pecou e caiu no remorso ao ficar grávida. Choramingando pelos cantos da vida, Batseba não tem outra saída a não ser socorrer a Deus. No instante que Batseba implorar a ajuda do Senhor Deus, ela realmente vai se arrepender de todos os seus erros. Mas neste momento, o pior vai acontecer. Vamos já contar tudo. Por que Davi pecou tanto na época de Batseba? A razão é muito forte. Quando o rei Davi deixou de ir à guerra, o rei de Israel ficou vulnerável ao pecado. Davi deixou de ouvir a voz de Deus, como o próprio Abiatã falou. Davi não tinha ordem de colocar uma tenda do tabernáculo em Jerusalém. Abiatã revelou isso porque Davi não chegou nem a consultar Deus sobre o desejo do Senhor. Por isso que o profeta Natã revelou que o Senhor Deus falou do templo que virá a ser construído na época de paz. Não seria na época de Davi, pois são tempos de guerra, tempos trágicos. Quando Davi se desviou um pouco da vontade de Deus, o pecado chegou e o pegou. Consequentemente, um pecado atrai o outro. Foi quando o rei Davi resolveu mandar Urias de volta à batalha. O erro de Davi foi a sua carta criminosa enviada a Joabe. Como Urias morreu e Davi realmente é o culpado? Urias, antes de voltar para junto do exército de Israel, desabafou com o rei Davi. Urias inocentemente afirma que se apaixonou por uma mulher que tinha os olhos em Davi. O rei Davi fica pasmo com a revelação de Urias sobre a paixão doentia de Batseba por ele. Com um pecado nas costas, Davi chora amargamente pelo pecado de trair o seu soldado fiel e leal. Com a pureza no coração, Urias abraça Davi e se despede. Apesar de tudo, Davi manda um pergaminho enrolado junto com o soldado Urias. Quando Urias chega ao acampamento, Joabe recebe a carta e resolve tomar uma atitude. Após o rei Hanun matar o seu próprio irmão Malcã, Joabe resolve atacar os amonitas novamente. Com a ordem de Davi, o cabeção do Joabe resolve participar do final trágico de Urias. Joabe coloca Urias na linha de frente de seu exército. Os israelitas tentam derrotar o exército dos amonitas. A linha de frente enfrenta primeiro os amonitas durante a última batalha de Urias. Urias leva a melhor com seu escudo, mas no decorrer da luta, Urias acaba sendo ferido. Davi vai se sentir culpado no palácio por imaginar que naquele momento seu rival está morrendo. Davi é culpado por ser o mandante da crueldade e atrocidade para cima de Urias. Urias não resiste aos ferimentos da batalha e o marido de Batseba acaba morrendo. Joabe manda notícias para o rei Davi de que a missão da carta foi cumprida. Batseba grita de dor ao descobrir a morte de Urias.
quando estreia a 8ª temporada da série Reis, A Consequência. A 8ª temporada da série Reis estreia no dia 17 de julho, na tela da Record TV, logo após o último capítulo da 7ª temporada, O Pecado. A 8ª temporada é nomeada de A Consequência, porque acontecerão as consequências do pecado de Davi e Batseba. O rei Davi passa a ser vivido por Petrônio Gotijo, grande ator que já viveu o apóstolo Pedro na novela Jesus. O grande ator Marcelo Faria passará agora a viver Joabe, o comandante do exército de Davi. Comente aí de qual cidade, estado ou país que você assiste, se for fora do Brasil. Deixem os seus comentários. Compartilhe esse vídeo especial. Obrigado e até mais.